Bom, então vamos para Tribunal do Júri, parte 6, né? Na aula passada nós vimos a parte 5 e hoje nós vamos ver a parte 6, que é a parte que começa com a súmula 422 do Supremo, falando sobre a absolvição sumária, né? Súmula 422, que diz o seguinte: a absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe em privação de liberdade. Bom, o que ele quer dizer com essa súmula? Na verdade, nós já sabemos que a medida de segurança ela é aplicada toda vez que a pessoa for inimputável ou semi-imputável, que necessita de cuidados especiais. Quando ele é inimputável, eu vou aplicar uma medida de segurança. E eu só aplico uma medida de segurança de privação de liberdade quando o crime pelo acusado praticado, ele é um crime com pena prevista de reclusão. Portanto, nos crimes dolosos contra a vida, eu só vou aplicar a medida de segurança no caso do homicídio. Eu já não aplico a medida de segurança privativa de liberdade no infanticídio, porque o infanticídio é punido com detenção. Logo, a pessoa não vai ser punida com uma reclusão, portanto, eu não vou aplicar a medida de segurança privativa de liberdade de internação. Eu vou aplicar, nos crimes punidos com detenção, uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, certo? Então, isso é que quer dizer a súmula. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe em privação da liberdade. Se a pessoa, ele tem que ser submetido a uma medida de segurança privativa de liberdade, porque ele é inimputável, essa absolvição criminal não prejudica essa medida de segurança. Evidentemente que, como eu já expliquei em aulas passadas, o louco é louco, mas não é burro. Se uma pessoa vier matá-lo, ele pode, em legítima defesa, se defender e matar outra pessoa. Se ele for absolvido pela legítima defesa, haverá uma absolvição. Mas, se for o caso de aplicação de medida de segurança porque ele é inimputável, ele vai sofrer uma medida de segurança pelo fato dele ser inimputável. Conceito, nós estamos falando de absolvição sumária, né? Então, trata-se de sentença definitiva de absolvição. Salvo engano, poderá isso aqui ser pergunta de prova. Aliás, caem muitas perguntas sobre a absolvição sumária. Então, ela é definitiva porque uma sentença absolutória, ela põe fim ao processo, né? É uma sentença absolutória ela não permite mais que haja uma segunda fase desse processo, acaba por ali. E você vai recorrer dessa sentença, certo? Exceção com a finalidade de não afrontar a competência do júri, a sentença de absolvição sumária ocorre se provada a inexistência do fato. Então, pode haver uma absolvição sumária se o conjunto probatório ele for insuficiente para a condenação daquela pessoa. Então, eu tenho um tribunal do júri, em que eu vou para um tribunal do júri, supostamente acusando uma pessoa de ter mandado matar, e uma outra pessoa de ter participado, fornecendo a arma. Ora, para que eu consiga a condenação dessa pessoa, há necessidade de que aquilo esteja provado. Se as provas forem insuficientes, eu vou ter uma sentença absolutória por inexistência do fato, por não ter provas, não ser o réu o seu autor. Imagine, por exemplo, que você prova que o fato existe, mas não consegue provar que o réu concorreu para a prática daquele crime. Não constituir crime, por exemplo, se aquela infração pela qual a pessoa está sendo acusada não é crime e nem é contravenção, e se há causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Por exemplo,
uma legítima defesa, um estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, uma exclusão de culpabilidade, por exemplo, o erro de proibição, ou a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, ou exclusão, isenção de pena, como extinção da punibilidade, por exemplo, ou um caso de decadência, prescrição, né? Qualquer uma dessas situações que extingue a punibilidade pode ensejar uma sentença absolutória. Agora preste atenção, tá? Eu tenho, para explicar para vocês, vários tipos de sentença absolutória. Nós estamos falando aqui da sentença de absolvição sumária. Isso acontece geralmente na primeira fase de qualquer processo, em que você oferece a denúncia, a parte é citada para apresentar a resposta à acusação, e nessa resposta à acusação, ela vai dizer para o juiz: ó, doutor, não está provada a existência do fato. Não é o meu cliente o autor do fato. O fato que ele praticou não constitui crime. Ou há uma causa de isenção de pena ou uma causa de exclusão do crime. Nessas hipóteses aí, o juiz, se ele logo de princípio, no início do processo, tanto no rito ordinário quanto no rito do júri, na resposta à acusação, você provar que o teu cliente, ele praticou o fato albergado por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, o juiz pode absolver sumariamente o acusado. Lógico que convém no tribunal do júri, e até eu poderia dizer no rito ordinário, você instruir o processo. Você só vai pedir absolvição sumária, você como promotor, um juiz, logo no início, quando o inquérito chega às tuas mãos, se tu tiveres provas suficientes de que aquela pessoa praticou o fato em legítima defesa ou em estado de necessidade ou qualquer uma dessas exclusões de ilicitude, tá bom? Agora, o que nós estamos vendo aqui é já numa segunda fase do júri, tá certo? Que é aquela fase final da juízo da acusação, em que o juiz pode pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente. Ora, nessa fase aqui eu já tive uma instrução e o juiz se convenceu que é o caso de sentença absolutória. Então, essa sentença absolutória por essas causas aqui, em regra, acontece na primeira fase do tribunal do júri e na primeira fase do rito ordinário. É uma sentença absolutória que ocorre em todos os processos. É uma absolvição, vamos dizer assim, genérica. Já a absolvição sumária do júri é diferente, porque as hipóteses da absolvição sumária, por exemplo, prova inequívoca de causa de exclusão de ilicitude. Só quando a excludente de ilicitude estiver bem clara, bem evidente, não houver dúvidas, é que o juiz pode, no tribunal do júri, absolver sumariamente o acusado. Então, a prova inequívoca de causa excludente de ilicitude, que é a hipótese do júri, ela é diferente da absolvição sumária que eu acabei de explicar. Eu tenho uma absolvição sumária genérica, que vale para todos os processos, quando não ficar provada a existência do fato, quando não ficar provada a participação do acusado, quando houver alguma causa de isenção de pena, e temos essa causa específica que é do tribunal do júri, por exemplo, a excludente de ilicitude. E nesse caso o juiz pode absolver sumariamente. Professor Franklin, no tribunal do júri pode haver absolvição sumária por exclusão de culpabilidade, erro de proibição, coação moral irresistível, somente nos casos de inimputabilidade penal é que poderá haver absolvição sumária. Então, a absolvição sumária no tribunal do júri não pode ocorrer por erro de proibição, por coação moral irresistível, por obediência hierárquica.
a absolvição sumária no tribunal do júri, por causa de exclusão de culpabilidade, só ocorre em uma única hipótese, que é a inimputabilidade, ou seja, se ficar provado através de exame de insanidade mental, que o acusado não tem condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, caso em que eu terei uma absolvição sumária. Lembro aos senhores que nós chamamos essa sentença de absolvição imprópria. Por que, professor Franklin, absolvição imprópria? Porque, na verdade, a pessoa pode ficar aprovado que ele é o autor do fato, que ele praticou aquele crime de homicídio, mas que ele praticou, mas ele é o quê? Portador de doença mental. Se ele é portador de doença mental, ele é culpado, mas ele não vai receber a pena, a sanção penal, ele vai receber uma medida de segurança, porque ele é inimputável. Então, essa sentença se chama sentença absolutória imprópria. Se cair na prova, é fácil. Bom, contudo, o professor Fernando Capês diz que essa hipótese não foi recepcionada pela Constituição, pois viola o princípio da amplitude de defesa. Ele diz o seguinte: logo o magistrado deve pronunciar o réu, permitindo com que ele, na sessão de julgamento, prove sua inocência. O que o Capês está querendo dizer aqui? É o seguinte, explicando, trocando em miúdos. É a história do louco. O louco é louco, mas não é burro. Se ele estiver aqui e vier uma pessoa atacá-lo, ele é louco, mas ele não é burro, ele sabe se defender. A pessoa vem de lá com uma faca, ele pega daqui de uma pedra e joga e mata a pessoa. Ora, o que o Capês diz é o seguinte: o mais correto seria você pronunciar o acusado, para que ele fosse submetido a julgamento perante o tribunal do júri, e lá no júri ele aprovar que ele agiu em legítima defesa. Mas o que ocorre normalmente, como ele é louco, e o laudo prova que ele é incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que acontece? Ele é absolvido sumariamente. Ele não é levado a julgamento perante o tribunal do júri. Então, ele nunca vai poder, em regra, provar que ele agiu em legítima defesa. Bom, mas aí vale apenas para a informação de vocês, o que o nosso querido Fernando Capês explica. Professor Franklin, da sentença que absolveu o acusado, cabe o quê? Recurso de apelação, porque a sentença é definitiva. Uma sentença de absolvição é uma sentença definitiva. Então, eu vou usar o quê? O recurso de apelação. O juiz não pode mais se retratar do mérito da sentença absolutória para o juízo ACOI, portanto, não cabe mais o recurso ex officio da decisão de absolvição sumária. A questão é, professor Franklin, hoje, qual é o entendimento dos tribunais, qual é o entendimento da jurisprudência? Hoje, a jurisprudência majoritária, amplamente majoritária, entende que não cabe mais recurso da absolvição sumária. Antigamente, quando o juiz absolvia sumariamente o acusado, cabia o recurso de ofício. Hoje, não cabe mais esse recurso. Ele absolveu sumariamente, se a parte não recorrer, a sentença vai transitar em julgado. Bom, e aí nós chegamos então no iudicium in causa. Nós já vimos que o tribunal do júri tem a fase do juízo da causa e do juízo da acusação. Juízo da causa e juízo da acusação. A fase do julgamento corresponde à intimação do órgão do MP ou do querelante, no caso de queixa do defensor, para que no prazo de 5 dias apresente o rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5, juntada de documentos e pedido de diligências e a sessão do júri. Então, vamos lá. Nós vimos que o júri é composto do juízo da acusação
E o juízo da causa. O juízo da acusação, nós já vimos que ele termina ou com uma sentença de pronúncia, ou com uma sentença de impronúncia, ou com uma desclassificação, ou com uma absolvição sumária. E o juízo da causa, ele inicia com um requerimento. Só para vocês entenderem, antigamente o juízo da causa, ele iniciava com o libelo. Libelo, crime acusatório. Esse libelo, crime acusatório, foi substituído por esse requerimento aqui. Nesse requerimento, eu vou chamar simplesmente requerimento. Ele pode arrolar 5 testemunhas. Ele pode fazer a juntada de documentos. Ele pode pedir diligências, mandar, por exemplo, juntar o exame de cadavérico, e ele pode, nesse requerimento, pedir toda a produção de prova necessária para a sessão do júri em plenário. Quando eu falar juízo da causa, já é a sessão do júri propriamente dita, em que vão ser escolhidos aqueles 7 jurados e que o réu vai ser submetido a julgamento perante o conselho de sentença. Quando eu falar juízo da acusação, é aquele juízo de admissibilidade que é feito pelo juiz monocrático, que submete ou não aquele réu a julgamento perante o tribunal do júri, que é composto pelo conselho de sentença. Muito bem. Então, senhores, depois desse requerimento, vale esclarecer que esse requerimento, antigamente eu usava o que era o chamado de libelo. O libelo, gente, era uma peça inaugural da fase do juízo da causa e que consistia numa exposição escrita e articulada do fato criminoso. Escrita porque tinha que ser uma petição escrita. Articulada porque o libelo tinha que trazer o parágrafo da autoria, o parágrafo da materialidade, o parágrafo das qualificadoras, quantas fossem necessárias, etc. Como era muito complicado, e ele na verdade era uma espécie de segunda denúncia que já tinha sido feita, ele foi substituído simplesmente por um requerimento de diligência. Então, vamos apagá-lo daqui, o libelo não existe mais, tá? Só existe esse requerimento de diligência. Ora, esse requerimento, ele veio substituir o libelo, porque o libelo, com a reforma que nós tivemos do júri, ele foi extinto e em seu lugar o MP, no prazo de 5 dias, apresenta o rol de testemunhas que irão depor, e aí ressalte-se. Lembram que na primeira fase do júri era uma denúncia em que eu podia rolar 8 testemunhas. Nessa segunda fase, no juízo da causa, eu só posso rolar 5 testemunhas. Então é diferente, tá? Pede a juntada de documentos, e aí documento sentido amplo, tá? Pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser documento mesmo. Requer diligências juntadas do exame de corpo de delito, requer uma careação, etc., com o objetivo de provar a pretensão punitiva em plenário. Bom, então o pedido de rol de testemunhas juntadas aos documentos de diligências deve ser oferecido pelo MP no prazo de 5 dias a partir da intimação. Então, lembrando que da intimação da sentença de pronúncia, o Ministério Público, então, pode esperar que transite, e vai ser intimado desse trânsito em julgado da pronúncia para que haja o pedido de diligências que ele vai fazer no prazo de 5 dias a partir da intimação. Tem intimado, conta-se os 5 dias para que ele possa pedir essas diligências. Bom, se o MP atrasar a entrega do pedido, professor Franklin, o que é que acontece? Bom, não há nulidade absoluta, mas se isso acontecer, o juiz vai oficiar ao PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, para a nomeação de outro promotor para oferecimento do pedido.
já que aquele promotor do tribunal do júri está atrasando no oferecimento desse requerimento, ele vai, então, pedir para que outro promotor faça. E, evidentemente, que o juiz não pode multar o Ministério Público, por absoluta falta de previsão legal. Não há previsão na Constituição nem nas leis. Não há dependência, né, entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Há uma independência entre os dois. Então, o juiz não pode multar o MP. Mas o Conselho Superior do Ministério Público pode punir o promotor. E a Corregedoria pode instaurar um procedimento administrativo ou uma sindicância contra o promotor que não ofereceu o requerimento no prazo para apurar a sua negligência, a sua recalcitrância. No caso em que o pedido é ofertado pelo querelante, nas hipóteses de queixa subsidiária, o prazo é de 5 dias também. Muito raro, mas pode acontecer, do Ministério Público não oferecer a denúncia e a ação penal ser movida através de uma queixa subsidiária. Você sabe que quando na ação penal, se ela é pública e o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo, 5 dias se o acusado estiver preso, 15 dias se ele estiver solto, nós podemos ter a ação penal privada subsidiária. Tá bom? Até aqui, estão entendendo tudo? Vamos lá. Bom, se o pedido do querelante for intempestivo, será desentranhado dos autos e o MP retomará a titularidade da ação penal. Nós já vimos também que na ação penal subsidiária, o Ministério Público é o dominus litis. Então, ele pode, num caso de negligência do querelante, retomar a ação penal, uma vez que a ação penal privada subsidiária, na verdade, é uma ação pública que, por negligência do MP, passou a ser subsidiária. No caso de ação exclusivamente privada, o prazo também é de 5 dias. Aí eu dou um exemplo de uma injúria, queixa, mais uma tentativa de homicídio, ação penal privada subsidiária. Isso se o Ministério Público não oferecer a ação penal no prazo legal. Normalmente o promotor oferece a ação e a ação vai ser movida pelo MP. Mas pode acontecer do Ministério Público não oferecer a ação penal e então o querelante é que vai fazê-lo. Bom, mas aí, se o querelante não apresentar o pedido no prazo de 5 dias, se o processo ficar parado por mais de 30 dias, é decretada a perempção. Na ação penal privada, exclusiva, professor Franklin, existe perempção na ação penal subsidiária? Não existe perempção. Se o querelante for negligente na ação penal subsidiária, o Ministério Público retoma a ação penal, tá certo? Não existe perempção na ação penal privada subsidiária, só existe perempção na ação penal na ação penal. Não existe perempção na ação penal privada subsidiária, só existe perempção na ação penal privada exclusiva, que aí ela é da titularidade do particular e evidentemente que não vai poder haver essa situação. Bom, esse pedido é a última oportunidade da acusação de arrolar testemunhas que deverão depor em plenário. Lógico, se o Ministério Público não aproveitar essas diligências para fazer rolar testemunhas que vão ser ouvidas em plenário, acabou. É a mesma história da denúncia. Eu tenho requerimento do Ministério Público para rolar as testemunhas que vão ser ouvidas em plenário. Se o Ministério Público não arrolar testemunha, não tem testemunha para ser ouvida em plenário. Acabou. Preclui o direito dele. Se ele não pedir a juntar os documentos, não tem documento para ser juntado em plenário. Se ele não pedir diligência, não tem diligência para ser feita. Porque é o momento que ele tem, não só das testemunhas, como da juntada de documentos, como do pedido de diligência. Se ele não fizer, acabou. Aí, quando a defesa for fazer também o requerimento,
Se ele também não arrolar testemunhas, se ele não pedir diligências e se ele não pedir juntar os documentos, também para ele preclui nesses 5 dias o direito dele de arrolar testemunhas, etc. O número máximo, eu já disse, são 5 testemunhas. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado e essa testemunha for arrolada com a condição de imprescindibilidade. O que é isso? Eu já abro para você perguntar. Professor, o que é uma testemunha arrolada com condição de imprescindibilidade? É aquela testemunha, gente, que ela é imprescindível para o processo. Então, eu tenho uma testemunha ocular daquele homicídio. Eu arrolo aquela testemunha sobre condição de imprescindibilidade. Logo, se ela não comparecer, o júri será adiado. Mas se eu não arrolar essa testemunha sobre condição de imprescindibilidade, o júri poderá ser realizado tranquilamente. Diga. Os informantes podem ser arrolados como testemunha, sem problema nenhum. O problema é que, como eles são informantes, eles não prestarão compromisso de dizer a verdade. E o depoimento deles será analisado com grano Salles, né? Porque é um testemunho que não é, vamos dizer assim, tão confiável quanto seria de uma testemunha que não tem nenhum impedimento legal. Bom, então, na oportunidade em que trata o 422, declarando a imprescindibilidade do depoimento, indicando a sua localização, se a testemunha imprescindível não for encontrada, não for localizada, não for a júri, o júri será adiado. Bom, professor, e se eu tiver vários réus e vários crimes? Quando eu tenho vários réus, quando houver mais de um réu, deverá ser feito um pedido de rol de testemunhas juntadas de documentos e diligências para cada um. Se eu tiver vários réus, eu tenho um requerimento para cada um, porque eu vou ter 5 testemunhas para cada um. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver 3 réus, eu poderei ter 15 testemunhas? Sim, 5 testemunhas diferentes para cada um. Se são 3 réus, é possível que pessoas diferentes tenham visto a conduta de cada um de forma diferente. Então, eu posso arrolar. Agora, se eu tiver vários crimes praticados pelo mesmo réu, aí não. Aí eu devo apresentar um só pedido de rol de testemunhas, de juntar os documentos de diligências. Eu só posso apresentar mais de um pedido se for mais de um réu. Para cada réu, um pedido de diligências. Notificação do réu e intimação da defesa. Bom, notificação do réu. Oferecido o pedido de rol de testemunhas, de juntados de documentos de diligência, o réu será notificado pelo escrivão e também receberá a contrafé no prazo de 5 dias sob pena de nulidade. Essa intimação da defesa faz com que a defesa, então, também possa apresentar o seu pedido de diligência. Ora, vigora aí o princípio da igualdade de armas. Se o Ministério Público tem o direito, no prazo de 5 dias, de rolar testemunhas, pedir diligências e também requerer a juntar os documentos, mesmo pela igualdade, mesma coisa acontece para a defesa. A defesa também pode arrolar 5 testemunhas para a defesa do réu. A defesa também pode pedir diligências. A defesa também pode pedir a juntar os documentos, que ela pretende, através desses documentos, provar a inocência do réu. Então, oferecido o pedido, a defesa será intimada e terá também o prazo de 5 dias para apresentar seu pedido, onde poderá rolar até 5 testemunhas, juntar os documentos e requerer diligências. A apresentação, neste caso, é facultativa. Mas preste atenção.
Se a defesa, nesses 5 dias da intimação, no requerimento não rolar testemunhas, não pedir juntar os documentos e não pedir diligência, ela não tem direito a ouvir testemunhas em plenário. Ela não pode chegar, como é nos Estados Unidos, em que no júri americano, você, como defensor do acusado, de repente, traz uma testemunha que nunca apareceu lá para depor na hora. Não existe isso aqui no Brasil. As testemunhas que não forem arroladas aqui não poderão participar da sessão de julgamento.